Olá, gente querida, gente muito amada. Hoje eu vim aqui contar para você uma história que eu vivi nesse período da pandemia e que tem muito a ver com o meu desenvolvimento pessoal e com o meu autocuidado. Antes de contar essa história, eu quero dizer para você que uma das minhas características é a de cuidar de gente, de pessoas. Eu amo cuidar das pessoas. Então as pessoas da minha família já sabem. Eu cuido da minha irmã, cuido do meu marido, cuido dos meus filhos, dos meus netos. Eu cuido no sentido de lembrar quando tem que tomar vacina, de marcar consulta, de perguntar se está bem, se precisa de alguma coisa. E eu tô sempre atrás do cuidado deles, né? Às vezes esquece de marcar um exame de rotina e eu sempre faço essa parte. Então eu me intitulo como a cuidadora da família. E principalmente na pandemia, os cuidados com os meus familiares, eles aumentaram. Porque eu me preocupava com o uso de máscara, me preocupava com a questão do álcool, e eu saía para fazer as compras, evitava que alguns da minha família saíssem porque tinha mais risco de vulnerabilidade. Então eu fiquei bastante ansiosa e preocupada. E com a pandemia, nós precisamos trabalhar home office. E lá fui eu também trabalhar home office. E neste período, eu me senti muito ansiosa. Logo no primeiro ano, como todo mundo, ansiosa, preocupada, muitas vezes angustiada. Mas eu fui trabalhando, cuidando das pessoas da minha família e desenvolvi uma alimentação um pouco mais pesada do que antes, que eu saía para trabalhar, voltava, e eu acredito que todo mundo passou por esta fase de toda hora visitar a geladeira no período da pandemia. E eu sempre fui mais cheinha, mais gordinha, mas nunca tão exagerado, mas sempre fui acima do meu peso. Mas nunca tive problema nenhum de saúde por isso, nada. Porém, no período da pandemia, logo no primeiro ano, eu comecei a visitar a todo momento a geladeira, e a comida que eu falei para vocês mais pesada, na realidade era a comida mais calórica, e fui engordando. Mas a gente vai engordando, nem percebe, e com todos os acontecimentos, a ansiedade e toda a preocupação que nós tínhamos, eu nem tinha me incomodado com o peso naquele momento. E no final do primeiro ano de pandemia, como todos os anos, eu fui até o posto de saúde pegar as guias para fazer os meus exames médicos, como eu fazia todo ano. E como eu ainda faço. E chegando lá, peguei as guias e eles fazem a nossa pesagem. E quando fizeram a minha pesagem, qual foi a minha surpresa? Que de 95 quilos que eu estava pesando anteriormente, eu passei para 108 quilos. E fiquei assim um pouco preocupada, peguei as guias, fiz os exames, e logo em seguida precisei retornar ao médico para ver o resultado dos exames. E qual foi a minha surpresa? Que os meus exames deram todos alterados por demais. E o médico me disse que eu estava com diabetes, eu estava com colesterol, triglicérides, e mediu minha pressão, e a minha pressão estava muito alta. E ele me receitou vários medicamentos, entre eles, a losartana, a metformina para diabetes, a losartana para pressão, me receitou alguns comprimidos para o colesterol, enfim. Eu saí de lá com uma caixinha de remédios.
e voltei para casa muito chateada e refleti durante mais ou menos uns 15 dias sobre essa situação sem comprar os remédios. Sem comprar os remédios. Porque eu sempre tive uma pressão ótima, minha pressão sempre foi 11 por 8, 10 por 7, às vezes até muito baixa. E quando ele mediu minha pressão, estava 17 por 12. Então, ele já me medicou no dia que eu fui ver os resultados dos exames, no dia da consulta. E eu fiquei uns 15 dias refletindo sobre esta situação. E eu, quando estou numa situação que eu não vejo muita saída, uma saída imediata, ou que eu não tenho ninguém por mim naquele momento, eu tenho o hábito de conversar com Deus. E nesses 15 dias eu fiquei conversando com Deus, perguntando o que eu deveria fazer nessa situação, como eu deveria me comportar, quem eu deveria procurar, eu compraria os remédios ou não. Enfim, comecei a desabafar e conversar com Deus como se Ele estivesse bem pertinho de mim, sentado na cadeira do lado. E foi uma conversa muito profunda durante esses 15 dias. E depois desses 15 dias, eu me levantei dessa cadeira e procurei um programa de reeducação alimentar. Esta foi a orientação que eu tive. Depois da reflexão, procurei esse programa e comecei a estudá-lo. E aí eu vou falar para vocês agora os resultados. Dia 19 de abril de 2021, eu iniciei efetivamente esse programa, mudando totalmente minha alimentação, fazendo caminhadas inicialmente no entorno da minha casa, de 2 a 3 quilômetros por dia, incentivada também pelo meu marido. Ele também começou a fazer as caminhadas, e nós ali começamos já a mudar a nossa alimentação. Eu fui mudando aos poucos e diminuindo as calorias, e no final do ano de 2021, em dezembro de 2021, eu passei de 108 quilos para 88 quilos. E em janeiro de 2022 eu fui fazer os exames. Todos os meus exames estavam excelentes. Eu não precisei tomar nenhum tipo de remédio. Aliás, eu nem comprei. Não precisei fazer algo que fosse mais evasivo para o meu físico, mas com esse programa de reeducação, eu trabalhei também a minha autoestima, eu trabalhei o meu autoconhecimento, a minha autoimagem, enfim, tudo em mim mudou muito depois desse programa. E eu, assim, não tenho como agradecer, né, em primeiro lugar a Deus que me ajudou a refletir nesta situação de enfermidade, né, porque realmente eu estava muito obesa, e com a obesidade vem mesmo a enfermidade. E depois a me ajudar a seguir em frente até que eu chegasse no meu objetivo.